Estamos aqui com convidada hoje especial. Olha aí. Olha! Este episódio está sendo gravado para o nosso podcast, mas se você quer ver as nossas ricas carinhas, está também no YouTube, nosso canal maravilhoso, para tratar de temas importantes. E hoje qual é a pauta? Quem introduz? Liane, introduz para Eu nós. sou incapaz de introduzir a pauta de hoje, gente. Assim, ó, eu gosto de introduzir a pauta sempre com tchan, mas assim, ó, é uma pauta que eu não sei se tem uma introdução. Não, mas eu posso dizer a origem dela e depois a Cecília, então, apresenta quem é essa nossa convidada. Então, Isso. A gente todo mês vê dias especiais, né? Dias importantes, relevantes, pautas que a gente possa trazer nesses canais, né? Para chegar para mais pessoas, mais gente, e entendendo que somos uma consultoria feita por 3 mulheres, com pautas de mundo corporativo, dos colaboradores, das lideranças, né? Quão importante é falar do Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher, que marca, então, a data de 25 de novembro, que foi instituída em 99 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, temos essa pauta e resolvemos tratar ela por aqui. E aí, Cecília, tu lembrou de Carolina? Ai, sim. Aí Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. A gente começa com a convidada cantando o pagode, Carol, tu tá entendendo? Viu só? Como é que vai ser esse papo? Bom, gente, então é com muito prazer, né, que eu quero apresentar para vocês a Carolina, a Carol, né? A Carolina é minha amiga aí de infância, né? A gente tem uma história juntas, né, de vida. E dentro da história, acompanhando a Carol, eu fiquei sabendo que a Carol trabalhava com essa temática, né, de violência de gênero, trabalhando na linha de frente aí no apoio às mulheres, né, e com violência doméstica. E aí eu disse, Gurias, a gente precisa trazer a Carol para falar um pouco sobre esse tema, porque é algo que a gente não tem propriedade, é algo que a gente não estudou, não tem domínio, né? E ela é especialista nisso, vive isso diariamente, então pode trazer para a gente aí muita informação. Eu espero que vocês gostem e aproveitem ao máximo. Não é um tema simples e não é um tema que a gente, no senso comum, acredita conhecer, né? E eu acho que a gente vai poder conhecer muito mais. A Carol, algo que a gente não tem propriedade, mas a gente Precisamos, exatamente. A partir de hoje, ter mais propriedade. Então, eu gostaria de deixar claro aqui a minha causa diante compromisso. Exatamente. Eu até tenho uma coisa que eu quero falar com a Carol depois. Mas então, a Carol é advogada do Centro Estadual de Referência da Mulher, Vânia Araújo Machado. Eu queria dizer isso bem certinho, Carol, para te apresentar bem. Então, além de tudo isso, ela ainda, né, tem a formação em Direito e vai contar para a gente um pouquinho aí sobre esse tema que é tão complexo, né, e tão importante para as mulheres. Bem-vinda! Bem-vinda, Carol! Obrigada, gurias, valeu. Adorei a introdução da musiquinha. Adorei. Essa é a minha sombra. Total. Então, é um prazer, gurias, estar aqui com vocês, de verdade, né? Eu falo pra caramba, né? E é verdade, é muito importante esse tema, fico muito lisonjeada de poder participar, né, desse podcast com vocês e de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Como eu parei aqui e como a gente, como mulheres, como dentro, né, da sociedade, como a gente pode auxiliar, assim, porque eu não, ainda que eu faça parte de uma instituição, dentro de um contexto, eu acho que todas nós, né, tendo esse tipo de conversa, tendo esse, né, se colocando à disposição de ouvir, né, eu acho que a gente sempre consegue ajudar alguém, com certeza, a gente sempre consegue tocar alguém, porque, infelizmente, a violência de gênero e a violência doméstica, ela está muito mais próxima do que a gente imagina, né? E a gente, às vezes, se surpreende. Então,
Me Carol, interrompa. começa trazendo para a gente, eu acho que para quem está nos escutando, para que a gente esclareça o que é essa violência de gênero, assim, né? O que é considerado violência, na verdade, assim, não é só né, a agressão física, né? O que mais? O que a gente pode entender por violência para que a gente possa identificar isso com mais clareza? É assim. Não vou falar conceitos, gurias, não vou falar, não vou falar difícil, porque eu trabalho lá na ponta, né? Então a gente assim, eu entendo que para a gente alcançar mais mulheres, cada vez mais mulheres, eu acho que tem que ser uma linguagem bem acessível, assim, né? Então assim, a violência de gênero, tá? Ela é a violência por tu ser mulher. Né? Então, assim, a condição de tu ser mulher, ela faz com que tu te sofra, né, algum tipo de violência. Ótimo, né? Não tem Acontece problema. isso? É assim Acontece, mesmo. é isso aí. Vida real. Vida real. E então, assim, dentro da violência de gênero tem, digamos assim, está categorizada a violência doméstica, né? Então, assim, a violência doméstica, ela é aquela violência, aí pela lei, né, bem delimitadinha, onde existe uma relação afetiva, né, dentro de um espaço que poderia se dizer o lar, né, a casa, enfim, ou dentro da relação, se utilizar do fato de ter uma relação próxima, íntima, né? Além da violência de gênero, por ser mulher, existe uma violência dentro daquele espaço, daquela relação afetiva, amorosa, né? De intimidade. Seria isso a violência doméstica, né? E ela, como eu estava dizendo antes, ela é um câncer, né? Ela está sendo, eu entendo que ela está sendo discutida agora, ela é bem recente, né? Essas conversas, elas têm sido mais comuns, né? Esse interesse e tal. O meu trabalho, dentro do centro, eu trabalho dentro do centro de referência estadual, né? O centro de referência, ele faz o acolhimento, o encaminhamento e a orientação às mulheres, né? Existem só 2 centros de referência no país, estaduais, que é o do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Olha. Nossa, não sabia que era só 2. Só 2 centros de referências estaduais, porque é uma política municipal, né? Então, assim, dentro do Rio Grande do Sul, temos 23, 24 centros. A gente considera 26 porque tem 2 CREAs, né? Ou serviços similares que fazem esse acolhimento, mas, assim, oficialmente são 24 centros de referência municipais. Porto Alegre possui um centro, que faz essa articulação, né, da rede, né? O que seria a rede? A rede é um formato que junta vários serviços, vários equipamentos para o enfrentamento dessa violência, né? Então, por exemplo, Delegacia Especializada da Mulher, né? É um dos equipamentos específicos, né, especializados para fazer esse atendimento, essa acolhida, para ter esse olhar diferenciado, né? Abrigo, né? Abrigos para acolhimento de vítimas, né? Então, assim, a vítima não pode, não tem para onde ir, está sofrendo violência, precisa fazer essa denúncia, esse boletim de ocorrência e procura uma delegacia. Veja, não precisa ser especializada a delegacia, qualquer delegacia faz a denúncia de violência. Porém, a gente entende que, se tratando de algo tão delicado, né, precisa ter esse olhar e esse acolhimento diferenciado, por isso as delegacias especializadas, né? Então, assim, ela procura um serviço, seja uma delegacia, seja um centro de referência da mulher, seja uma defensoria pública que tem... Eu estou falando assim, estou falando Porto Alegre, tá? Num primeiro momento. Porto Alegre pode-se dizer que a estrutura da rede, ela
ela é completa, podemos dizer assim. Ela tem a Procuradoria, né, da Mulher, ela tem uma coordenadoria, ela tem um conselho da mulher, ela tem uma delegacia especializada, ela, dentro da Defensoria Pública, ela tem um serviço específico de atendimento, ela tem uma sala lilás, né? O Ministério Público tem esse envolvimento, o Judiciário tem esse envolvimento. Então, assim, muitos programas, conta com a questão da saúde, né? Essa mulher chega num hospital, num pronto atendimento, numa UPA, né? Tá toda machucada, ou foi violentada, né? Teve uma violência sexual. Então, assim, todos esses equipamentos dentro da escola, né? As crianças, né, trazem essa notícia, olha, né, sobre violência. Então, assim, toda a rede ela é composta, né, de todos os equipamentos que possam passar, né? Então, assim, dentro da assistência, dentro da saúde, dentro de um universo enorme, né? Então, utilizando-se Porto Alegre como um exemplo, né, poderia-se dizer assim que tem bastante equipamento, né, bastante estrutura para fazer esse acolhimento. Nós, como Centro Estadual de Referência, a gente trabalha, está junto, né, faz essa política, desenvolve essa política junto com o Departamento de Política para as Mulheres, que está dentro de uma secretaria, né, de Estado, que hoje é a Secretaria da Igualdade, Cidadania, Justiça, alguma coisa assim, né, Cecília? Eu te falei. Tu me falou ontem, eu anotei. Peraí, Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Direitos Humanos e Assistência Social, então. Né? Dentro dessa secretaria, hoje está composto, tá o departamento, né? E junto com ele, para fazer a gestão e o fomento dessa política, né, tá o centro de referência. Então o centro funciona, o departamento ele faz essa política, né, ele desenvolve essa política dentro do estado. Eu tô falando bem técnico, tá, guria? Eu não ia falar, mas eu tô falando. E o CRM ele faz esse trabalho de interlocução, né, de articulação da rede, né, de município por município. São 497 municípios no estado. Então, se são 497 municípios, temos 23 centros de referência. Faz o cálculo. Essa conta tá estranha. Não tá fechando. Falta centro de referência para caramba para fazer esse atendimento dentro de um estado, né, que é o Rio Grande do Sul, conhecidamente como, né, do gaúcho, do macho, né, aquela coisa toda. Vocês imaginam como deve estar morrendo e mulheres sofrendo violência estado afora. Mas, então, o Centro Estadual, ele faz essa articulação, né? Ele tem esse papel de fazer, além do atendimento, né? A gente possui uma escuta lilás, que é uma escuta, né, um 0800, que faz as mulheres de tudo, já ligou até do país inteiro, tá, gurias? Então, a gente faz essa orientação, sim. Às vezes, uma mulher lá sei lá, de Londrina, ou de Pernambuco, de, sei lá, Recife, Maranhão, Bahia, ou eu vi esse 0800 no Google, na internet. Sim. Daí a gente diz, não, esse atendimento é só para o Sul, mas é óbvio que a gente orienta. Indica. Né? Porque tem o 180, que é o nacional, para fazer denúncias, né? O Estado tem esse 0800, né, que é para todo município, né, todos os então, municípios. A mulher que estiver vivendo, se sentindo, né, vivendo violência doméstica ou de gênero, ela pode acessar primeiro esse canal ou ela primeiro vai numa delegacia? Existe algo que não vocês... tem regra. Qualquer Na verdade, ajuda... assim, não existe um caminho assim, esse caminho é esse. Qualquer porta de entrada, né, de qualquer equipamento que possa fazer esse atendimento, que tem, né, ele vai orientar essa mulher, seja, como eu falei, né, tipo, na saúde, na delegacia, no centro de referência, no CREAS, né, até porque num conselho tutelar. Porque como a gente estava falando um pouquinho antes da gente estar aqui, né,
para a pessoa fazer o movimento de pedir essa ajuda, né? De ter lá a coragem, sei lá o que eu posso chamar essa palavra, né? Assim, intuito de levantar a mão, assim, né? Então, liga para 0800, liga lá para 180, vai para um hospital, vai, né? Chama tem a brigada. Que fazer esse acolhimento, né? Exato. Então, é um ato, né? Que já foi um primeiro passo. A gente tem visto cada vez mais denúncias através de canais totalmente informais, né? Tem mulheres fazendo agora pedidos no telefone da polícia, ligando para a polícia e fazendo pedido de teleentrega, de açaí, de um monte de coisa. Cada vez mais está agora na mídia isso, aonde os policiais estão sendo treinados para entender que aquilo é um código, né, Carol? Então, acho que tem um pouco disso também, porque eu acho que a grande questão é que a mulher que está sofrendo isso, ela tem muito medo. Sim. O medo paralisa, o medo nos deixa numa condição de não conseguir ter discernimento de para onde é que eu vou, o que eu faço primeiro, o que eu faço por último. Então, quando tu fala dessa possibilidade de, bom, eu posso fazer um registro de boletim de ocorrência, eu posso ligar para o 0800, eu posso estar no hospital pedindo atendimento, eu posso estar, daqui a pouco, recebendo apoio através de uma fala de um filho que levou esse assunto para a escola, eu acho que aí a gente tem essa sensação realmente de rede, que é o que é importante dentro desse cenário, porque senão fica muito exclusivo uma única forma de atuação, né? Exatamente. E é muito interessante, assim, até tu falava, né, dessa coisa do pedir o açaí, né? Então, por exemplo, né, tem muitas campanhas, não sei se vocês já ouviram falar, né, posso citar 2 ou 3 aqui, da máscara roxa, né, que tu chega numa farmácia, essa campanha ela foi veiculada durante a pandemia. Durante a pandemia. Né? Então, assim, quando a gente fala de violência doméstica, a gente não supõe, assim, o que essa mulher está vivendo, muitas vezes, né? Então, assim, cárcere privado, né? Privação de contato com a família, não tá com celular, às vezes presa em casa, né? Sofrendo todo tipo de agressão, né? Então, assim, ele deixou ela ir na farmácia, ela precisava comprar um absorvente, ela precisava, né? Então, assim, existem várias campanhas e várias sinalizações, né, de pedido de ajuda. Uma delas é a máscara roxa, ela foi promovida pela Assembleia do Estado, né, que tu vai numa farmácia e pede a máscara roxa e é um código, né, que já se sabe. A outra é a questão né, da sinalização do batom na mão. Tem uma outra sinalização que é aquela... E aí fecha, né? Sim. De tu pedir ajuda, né? Às vezes, eu já vi já até Facebook, rede social, né? Em bares, né? Eles colocam um cartaz, olha, se esse encontro não foi legal e tu acha que vai dar ruim, é perigoso, tu vai no barman lá e tu pede um drink específico. Tinha um código. Então, assim, exatamente, para não, né, alertar e não... Então, existem muitas formas, né? É claro que ainda assim é bem difícil, às vezes, de procurar ajuda, porque às vezes tu pensa assim, tá, a vítima, né? Eu vou pedir ajuda e depois? E o que vai acontecer? Ele vai ser preso? Esse é o receio, né? E o que vai acontecer? Eu vou... Então, assim, o que o centro de referência faz, né? Quando eu digo assim, a orientação, encaminhamento, isso é muito abstrato, né? O centro de referência tem vítimas, gurias, que às vezes chegam num centro, né, num serviço de apoio, enfim, e ela só relata. Ela não está ainda pronta para fazer a denúncia, né? Ela só relata. Olha, precisa do espaço da fala. Exatamente, está acontecendo isso, ele faz assim, quais os serviços que tem, o que vai acontecer, o que é a medida protetiva, tá, mas vão tirar ele de casa, ele vai poder voltar para casa, porque não é só a questão técnica, né? Não, é aquele papel, é a vida prática. Né? Exatamente, tá aí a pensão, meus filhos, porque ele vai poder ver meus filhos, maior, vai tirar os meus filhos de mim. Ele vai tirar meus filhos, ele vai matar o meu pai, ele vai poder fazer tal coisa contra mim. Então, o que os centros, né, e esses serviços eles fazem? Essa orientação, esse acolhimento, né? Primeiro, identifica o risco,
dessa vítima, né? Porque às vezes ela não pede ajuda, ela não faz nenhum tipo de registro e aparece lá, morreu, matou, né? Então, assim, esse movimento de buscar, né, essa ajuda, essa orientação, né, já é um registro de que ela já está, né, se atentando de que não, vou pedir de alguma forma ajuda, né? Então, os centros, especificamente, né, o estadual, por ele ser estadual, ele faz essa articulação da rede, ele faz capacitações dentro dos municípios, dentro da escola. A gente fez um trabalho muito legal com a questão com a escola, né, de prevenção, né, de fala sobre o tema, né, a pauta, enfim, de como acontece, qual a melhor abordagem. Eu vi uma mulher sofrendo violência na rua, ou dentro do carro, ou dentro do elevador, o que eu faço? Como eu conduzo, né? Tem todas essas dúvidas, né? E isso é mais comum do que a gente imagina. Sim. Tu sabe, Carol, que agora tu estava falando sobre essa questão quando é um agente externo, né? Quando eu estou vivenciando essa situação e eu nem conheço a vítima, né? E tem uma professora minha que tem um arroba muito legal no Instagram, e ela falou, ela tem uma fala que eu gosto muito, que ela diz assim, que toda vez que a gente tem uma amiga que referencia para a gente algum tipo de abuso, que está passando por alguma relação que não é bacana, que não está sendo positiva, e a gente começa a ter desconforto dessa fala repetitiva, então do tipo, ela falou uma vez, ela falou a segunda, ela falou a terceira, e daí a gente começa a fazer questionamentos do tipo, por que tu não faz nada, por que tu não reage, por que tu não procura ajuda? A Ângela fala que a gente aproxima mais essa vítima do abusador. Sim. E isso para mim tocou muito profundo quando falou, porque realmente tem uma questão de muitas vezes a gente não saber o que fazer e se posicionar da pior forma possível, né? E ao invés de ter aquele espaço de escuta, e que seja só um espaço de escuta mesmo, que seja um espaço seguro de escuta, a gente acaba dando fórmulas mágicas, né? Então, quem sabe tu faz isso, quem sabe tu faz aquilo, quem sabe a fórmula do negócio. E quando a Ângela trouxe essa perspectiva, assim, de que isso faz com que a gente aproxime mais essa vítima do abusador, para mim foi muito esclarecedor, assim, porque esse é o ponto, né? Porque a única pessoa daí à disposição é aquele abusador, né? Então, aquela relação, ela acaba sendo mais importante ainda, porque se ninguém me escuta, tem alguém ali que, atravessado por toda essa realidade que é difícil e que é triste, ainda assim está ali, né? É a questão, né? A gente nunca... Por que é tão difícil? A gente nunca pode esquecer que essa violência ela é resultado de uma relação de amor, de uma relação de afeto íntima, né? Seja de um casamento, de parceria, de que ela iniciou de uma forma positiva, ela iniciou, né? Então, ninguém começa se relacionando na agressão, né? Exatamente. Eu tenho uma série, gurias, muito legal, não sei se vocês já viram, legal, né? Que é Made, né? Que fala sobre Netflix. Da Netflix da menina, né? E o que ela passa, claro, dentro de uma realidade que é os Estados Unidos, né? Mas, assim, mostra muito bem na série, assim, que essa questão, o meu irmão fez eu ver, não, é sobre violência, vai lá, olha. E aí a gente faz vários ponderamentos, a gente faz várias críticas, né? E tentar trazer essa... Então, assim, ela tem uma estrutura, ela não tem suporte familiar, né? Ela não tem com quem contar. E, por incrível que pareça, ela tem com quem contar com esse agressor, né? Então, assim, é uma dualidade, né? É hora amor, é hora ódio. Então, assim, é muito difícil. E isso, Liane, é exatamente dessa forma, assim, daqui um pouco ela não vê acolhimento externo, ela não vê um olhar empático externo, e aí ela conta com quem que ela vai contar, né? Ela, às vezes, muitas vezes, financeiramente falando, né? Afetivamente, emocionalmente, né? Sim, é a mesma casa, tá é o pai dos filhos, né? E aí? Tu entende? Então, tá, assim, Carol, mas volta um pouquinho. E o que dá a dica aí? Eu quero a dica. O que a gente faz, né? Se a gente vê algo acontecer, não é alguém tão próximo, ou se é, o que é mais aconselhável fazer? Para quem não tá vivendo, mas está percebendo.
Pois é, né? Assim, eu posso te dizer o politicamente correto, o que deveria fazer dentro, né? Porque assim, eu tenho duas colegas, as assistentes sociais, né? Que elas dizem assim, Carolina, tu é louca, Carolina, não dá esse tipo de orientação. Mas né? Aí tu pergunta assim para a técnica e tu pergunta para a Carolina, né? Para a mulher Carolina, né? Então, assim, o ideal, né? O que se deveria fazer, né? 190, chama a Brigada Militar. Pode ser que ela demore, a Brigada Militar, e se for uma violência, pode ser que não chegue a tempo, mas é o correto, 190, né? Eu tô escutando a minha vizinha sofrer agressão, eu tô escutando ele chega bêbado, ele chega, né? Enfim, é agressivo e tal. 180, né? O 180 é um número nacional, né? É tipo o Disque Denúncia, né? Parece que existe um projeto agora no Rio Grande do Sul, né? Que o 180 vai ter também a questão regional, né? Do Rio Grande do Sul. Mas, em tese, ainda hoje, o 180 ele é nacional e Disque Denúncia, tá? Moro em tal lugar, estou ouvindo gritos, é a terceira noite, ela pede ajuda, assim. Qual é o mecanismo? O 180 tem uma central, liga para a delegacia da tua região mais próxima, etc., enfim, ou o Ministério Público faz a denúncia, e aí vai a viatura no espaço, vai, né? Pode ser anônima o 180. O 190 é a Brigada Militar de onde tu mora, né? Olha, eu moro no Humaitá, eu moro na Rubem Berta, eu moro na Restinga, eu moro na Cruzeiro, eu moro na Pinheiro, eu moro em Alvorada, né? Vai o 190, que é a Brigada Militar. Isso nós estamos falando de uma pessoa estranha ou mesmo de uma vítima, né? Sim. Ela não distingue isso, não existe um caminho. A vítima também pode fazer a denúncia pelo 180, também pode ligar para o 190, né? Ela não está amparada por nenhum equipamento da rede ou especializado, da rede de enfrentamento. Ela pode procurar uma vítima, né? Eu estou sofrendo, quero pedir ajuda, pode procurar a delegacia especializada que tem na cidade, ou não tem delegacia especializada, pode procurar um posto policial, né? Pode procurar um centro de referência, pode procurar um CREAS, né? Que é um centro de referência de alta especializado de assistência social. De alta complexidade. Não tem CREAS na minha cidade, pode procurar um CRAS, não tem problema, entendeu? Então, porque, né, como eu já noticiei para vocês, nem todos os municípios têm CRAS, tem estrutura, né, que é o específico, alguns não têm CREAS, mas a grande maioria tem CRAS, né? Então, conselho tutelar, pode também, é uma porta de entrada. UPA, né? Estou lá fazendo atendimento, existe uma orientação, uma lei federal que obriga a pessoa que atende, o médico, a enfermeira, o agente de saúde, fazer essa notificação. Se essa mulher faz essa denúncia, ele é obrigado a fazer essa notificação, que é a notificação, esqueci o nome. Não, mas, tudo bem, né? já esclarece. UPA, né? Mas, Carol, quando tu fala assim, eu sinto, né, que é uma violência como se fosse assim declarada, sabe? Uma coisa assim meio que escrachada, que tu tá enxergando, né? Que gritou, que pediu ajuda, que viu bêbado, que, né? E tu falou ali em algum momento financeiramente, que é do marido, então a gente fala de violências psicológicas. A gente tem violência institucional, né, Ali? Exato. Né? A violência patrimonial, que comentou antes, que essas são, na verdade, as nuances que pode acontecer dentro do nosso trabalho, né? Dentro lá dos nossos RHs, né? De um colaborador que chega falando, de uma liderança que escuta a colaboradora falando para a amiga que trabalha no mesmo setor, no mesmo trabalho. Essas nuances, né, assim, que me pegam, assim, né, do tipo, quando eu vejo algo que é declarado, esses caminhos, legal, né, da gente ter essa informação, mas quando a gente pega essas nuances, né, é o nosso papel chegar e
olha só, eu escutei tu falando tal coisa, ou eu sou do RH e posso te ajudar em tal coisa. Tu precisa de Sabe, eu tô ajuda? trazendo a minha realidade perguntar aqui, se né? precisa de ajuda, Tu né? precisa de Isso, ajuda? exato. Tu quer conversar? Vamos falar a respeito. Se tu precisar, eu tô aqui, né? Me coloco à Se colocar à disposição. disposição, né? Tu quer conversar sobre isso? Olha, tem porque assim, os centros, né, eles contam com, eu acho que eu não comentei isso, mas os centros contam com um psicossocial, né? Psicólogas, assistente social e advogada, né? Toda uma equipe, né, que faz esse acolhimento. Então, assim, quando não é aquela coisa assim, e às vezes, porque o que acontece? A vítima precisa denunciar, né? A vítima precisa pedir ajuda, né? Então, assim, aí tá aquela coisa que tu tá percebendo, mas, né, a pessoa tá fazendo de conta, tentando disfarçar, né? Tá tentando... Isso. Porque tem muita vergonha, ou porque tem medo, Julgamento. porque o que as pessoas vão dizer, né? Olha só, eu trabalho numa empresa super legal, eu sou bem-sucedida, eu sou uma mulher, né, eu consigo me manter, eu tenho a minha casa, mas eu sofro a violência, né? Porque, assim, a violência, o abuso e o assédio, né? Sim. A gente Eu precisa... adorei quando tu me disse que isso tudo, né, que a violência é democrática, né? Que não tem... fantástico. Sim, que não ela tem é nível muito... social, né, Carol? Não, as pessoas elas têm essa ideia, né, de que a violência ela, né, ela é de castas, né? Ela é periférica, né? Muitas vezes não. tem essa questão de ser numa condição diferente, né? Para tu ver como é séria a questão da violência, para a gente refletir. Claro. Vamos lá. Se tu pensar que a violência é muito democrática, ela não é só periférica, ela não tem a ver somente com a questão do recurso financeiro. Essas pessoas, às vezes elas procuram mais, né, que, não tenho nada a perder, ou, né, enfim, estou precisando de ajuda, não tenho onde morar, não tenho o que comer, ele me prendeu, né, então aparece mais, né, mas não, a violência, ela é muito democrática, né, e ela é muito mais secreta e escondida e maquiada quanto mais status, quanto mais recursos, quanto mais nome a preservar, família a preservar, né? Ela é muito, e às vezes ela é muito mais cruel, ela é muito mais danosa, né? Então, assim, como que, né, o filho de alguém ou a esposa de alguém, né, vai uma coisa tão... Ela é interessante isso, e por isso tão difícil essa conversa, né? E por isso tão difícil entrar em todos os RHs, né, em todas as empresas, falar sobre isso, porque acho que ainda existe uma consciência, e eu estou achando, para conversar com vocês mesmos, existe uma consciência de que a violência está relacionada com a questão de status, social, né, de financeiro, social, sim. E não é, né, muito assim, ela é muito democrática, né, e só que as subnotificações, as denúncias, elas não acontecem com esse pessoal, né, porque assim, nossa, como que eu vou... Vamos lá, olha o choque, o impacto quando a Luísa Brunet disse: eu quebrei 2 costelas, ele me arrebentou, ele assim, né? Claro que sempre se fazia uma associação. Mas olha só, tu casou com ele porque tu queria dinheiro, que isso, porque aquilo. Sempre se faz essa associação. Sempre se tenta se justificar, né? O que acontece. Exatamente, entende? Então, assim, mas veja bem, e a gente pensa que é um caso isolado, é só a Luísa. Não é, não é. É muito mais comum e está muito mais próximo, né? Então, assim, para perceber também essa conversa, né? Tá, mas se ela é democrática, a gente faz atendimento, assim, né, de pessoas que elas dizem assim, eu vim aqui para conversar contigo, mas eu nunca vou denunciar. Eu vim aqui para falar sobre isso, porque eu preciso falar, mas eu nunca vou denunciar, eu nunca vou dizer, né? E às vezes, não raro, eu estou há 30 anos nesse casamento, eu estou há 30 anos nessa violência, eu estou esperando ele morrer, quase isso, assim, né? Sim, então, para acabar com isso. Para acabar com isso. Então, assim, é bem complexo. Eu e a Eliane.
Não, eu ia perguntar que a gente falou que a Maria da Penha, esses equipamentos que tu fala, esses recursos, eles realmente são muito recentes, eles realmente são, né? A gente está falando dessa data aqui, foi em 99, agora, né? Não, sério, eu digo para vocês, eu adolescente, né? Ou eu, início de vida adulta, não tenho referência não escutava e ver isso né? depois não tinha tanto acesso. Exatamente. E a minha pergunta é se é correto a gente falar que quando a gente está dizendo que os números de feminicídios aumentam é porque está existindo mais violência pela sociedade que a gente vive, muito boa pergunta. ou porque as pessoas estão denunciando mais? Essa sempre é a minha pergunta, assim. Tu sabe, Ali, que isso é algo assim que se discute muito assim dentro dessa, quando se faz investimento em políticas públicas nesse sentido, né? Porque assim, se tem a ideia de que aumentou o número de feminicídio, então estão morrendo mais mulheres. Não, na verdade, elas estão denunciando mais. Né? Então, assim, dentro da Secretaria de Segurança Pública existe um observatório, né, que faz o ranking, que faz a quantificação de crimes, né? Então, são 5 crimes, né? Feminicídio consumado, feminicídio tentado, lesões corporais, estupro e ameaça. Né? São 5 crimes que se relacionam à questão da mulher, né? E aí, e existe a subnotificação, né? Então, assim, o que a gente percebe? Dentro dos municípios que existem rede, que existe os equipamentos... Parece porque tem onde denunciar. O número é lá em cima. Porto Alegre é o primeiro de todos. Mas é porque existe essa política, tem acesso. Porque fala sobre isso, porque tem os equipamentos. Por isso que aparece. Né? Claro que a gente faz uma relação com a questão da população, né? Quantos habitantes tem naquele município, mesmo assim. Né? Então, não quer dizer que, na verdade, as mulheres estão denunciando mais. Né? As mulheres estão sendo orientadas, as mulheres estão sendo, está se conversando sobre isso. Né? Então, assim, aumentou o número de feminicídio, e também, né, gurias, assim, tem a questão, assim, a delegacia não é especializada, né? Lá do município tal, lá do interior. E aí não tem o delegado, o escrivão, enfim, não tem essa consciência, e aí registra como homicídio, né? Homicídio e não feminicídio. Então, e veja, o feminicídio é uma lei de 2019. Por favor, Google aí, se eu não me engano, 2019. Vamos confirmar. Né? Violência psicológica passou a ser crime. Agora? 2019 é ontem, né? É ontem. Você entende? Então, assim, gente, vamos... tem coisa errada. 2019, galera. Feminicídio. E tá morrendo mulher desde que o mundo é mundo. Mas né? Tu sabe, Carol, que agora eu fiquei pensando que eu sempre gosto muito da história que a gente tem alguns recortes, né? Quando as gurias falam assim, sobre a Lei Maria da Penha, para elas era uma realidade que elas não escutavam. Eu escutei isso desde muito cedo, tá? Então, assim, a minha realidade era... Então, é assim, o recorte das meninas é um, meu recorte é outro, cada um aqui pode ter o seu, né? Claro. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque no final parece assim que é muito distante, mas não é. Tem algumas pessoas que falam isso todos os dias, porque estão atravessadas por essa realidade. É a nossa bolha, a nossa bolha. Aqui a data para confirmar para vocês. As gurias já devem ter olhado. 2015, né, Carol? 2015. Eu achei 2015. E daí eu queria só trazer um ponto, porque eu acho que fazendo um paralelo do que tu traz, que a gente está falando de ser violentada por ser mulher, e a gente está fazendo um contexto bem grande aqui, que é a questão de relações afetivas, relações conjugais, né? Mas eu quero trazer a questão de, muitas vezes, pais que violentam filhas por serem mulheres, entende? E o quanto que realmente isso está no ambiente familiar, isso está no contexto familiar. E eu tenho uma história específica, assim, que eu acompanhei, aonde a filha achava que aquilo era relação de amor, era relação de afeto, entendia que aquilo era afeto. E o quanto que isso é difícil, e o quanto que a gente também precisa olhar para isso, porque a gente também está falando de uma mulher, numa condição diferente de parentesco, mas ainda assim... Mas é um abuso de... E uma mulher numa relação
Hierarquia? Não, né? De é poder, é uma hierarquia. relação de poder, né? Porque o Isso, pai né? detém poder sobre... E que isso também é violência. Então, assim, para além da questão conjugal, das relações afetivas que a gente tem e que se aborda cada vez mais, eu acho que a gente também tem que olhar para essa questão que tu está falando, que é violência por ser mulher. Independente do grau parentesco, entende? Pode ser meu pai, não tem problema, porque eu também tenho direito de denunciar nesse sentido, né? O que eu vou te dizer assim, ó, eu vou trazer uma questão muito técnica e muito jurídica, assim, né, Liane? E para mim, como eu sou do jurídico, é muito difícil eu não pensar nesse viés jurídico, né? Já talvez a psicóloga do centro pensaria de outra forma, a Valéria de outra forma, enfim, mas assim, os acontecimentos da sociedade como um todo passam a virar jurisprudência, né? E aí, a partir daí, a lei muda e a lei tipifica como crime, vide, né? O crime de feminicídio, né? Então, assim, estupro, a gente está falando de estupro de uma filha, né? De menor de 14 anos, 13, 12, 11, 10, 9, 8, estupro de vulnerável, né? Então, assim, posterior a isso, essa idade onde a lei não tipifica, né? Onde a lei não traz isso, né? Onde existe agressão, onde, sim, é violência. Porém, entretanto, todavia, né, a Lei Maria da Penha ela é muito específica e ela, apesar de ser maravilhosa e riquíssima e trazer, assim, uma quantidade de elementos, né, de proteção, ela ainda tem algumas falhas, né? Tanto que ela vem com reformas há pouco tempo, né? Acho que esse ano teve uma outra, né? Que limita os julgamentos, que limita o judiciário, que limita para julgar, né? Porque não tem esse embasamento, essa tipificação. Então, vamos lá. Hoje, as decisões de juizados especiais, existem juizados especiais, né, da violência, porque precisa um juiz entender e ter essa sensibilidade, isso eu defendo, porque já participei de audiências onde é um juiz de família, onde é um que não compreende, que vai definir quem vai ficar com os filhos, mas ele não tem acesso a essa informação de que aquela vítima, mãe daquela criança, o qual o pai né, assiste, enfim, é toda uma problemática. Então, dentro desses juizados ainda especializados, né, nós temos 2 em Porto Alegre e um deles ainda não julga dessa forma, né, de que é uma relação que é uma violência e por isso prescinde de uma medida protetiva. Esse juizado não decide dessa forma. Não, vai procurar na esfera específica, na vara específica, uma cautelar de afastamento, né, e etc, etc. Porque dentro da lei especifica que é uma relação de afetivo, uma relação de amor, uma relação íntima, uma relação... Sim. Entende? Então, assim, a lei, né, e a jurisprudência, enfim, os julgados, é conforme vai acontecendo, né? Então, conforme a necessidade. Por isso, existem muitos movimentos que eu falava para vocês, por isso existe muitas ONGs, muito diálogo, muita luta de organismos para falar sobre isso. Porque, assim, trata a questão real, trata as mulheres, aconteceu a situação tal, né? Por exemplo, ela pede a medida protetiva na vara especializada, né? Sofre risco, tem risco de morte, e o pai quer fazer as visitas, que é na vara de família. Né? E aí o juiz defere essa visita. Como vai fazer essa visita? Né? Perfeito. Ele encontra, ela vai ter risco. Sim, ela vai ter risco. E aí a gente passa pelas questões de burocracia, pelas questões de formalidade, pelas questões de pontualmente da questão jurídica, né? Enfim. Então, assim, são muitas coisas que a gente diariamente, né? Existe um grupo, né? Que é as Gurias da Temis,
que, nossa, elas são fantásticas, assim, né? Que fazem esse serviço também de acolhimento. Porto Alegre, ele conta, essa capital, né? Conta com muitos organismos e possibilidades, né? Então, assim, eu falava para a Cecília, né? Cecília, Porto Alegre tem um abrigo com 11 vagas. Eu fiquei chocada. Eu nunca imaginei que tinha vários abrigos. Mas não, abrigo específico para acolhimento de mulheres, porque existe toda uma, assim, ele precisa ser sigiloso. Imagina, claro. Não vão encontrar na internet, nem no Google, nem em lugar nenhum, né, o endereço desses abrigos, né, porque eles precisam ser sigilosos. Então, existe um. Mas junto com esse abrigo, né, existem vários outros organismos da sociedade civil e organizações não governamentais, né, que fazem essa... Vocês já devem ter escutado falar, por exemplo, da Casa Mirabal, eu imagino, né? Então, hoje em dia, esses dias eu descobri a Hope, que é um outro local que faz acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade, prostituição e violência doméstica, com seus respectivos filhos, que fazem a capacitação, né, e instrumentalizam essas mulheres para o mercado de trabalho, para a independência financeira, para a autonomia, para o empoderamento. Então, tem tudo isso. Tem a Hope, tem a Casa da Mulher, a Mirabal, tem a Atos 23, ou 29, algo assim, né? Então, existem vários outros, né? Não pode ser casa de passagem, não pode ser albergue, né? Porque é tudo misturado e às vezes ela está com filho, tá fragilizada, está violentada, está machucada. Então, não é tão simples assim. Mas não era isso que eu falava, Liane. Eu dizia da... Não, eu só fiz o comparativo da questão da de filha. procurar ajuda no sentido da violência, Isso, mas também. não utilizando a Lei Maria da Penha, Não, mas no sentido de não. pedir apoio, porque é uma violência feminina também. Para a gente entender que tem que ter voz para essas meninas, e que daqui a pouco não são meninas, eu conheço mulheres. Mulheres, sim. Mulheres. E aí essas mulheres vão para um relacionamento abusivo, e aí elas encontram um perfil de um agressor, e etc, etc. Que etc, só substitui o pai. Que repete, né? Repete. E aí o que a gente chega à conclusão, né? Que a gente precisa falar sobre isso, que a gente precisa empoderar as mulheres, que a gente precisa conversar com as mulheres, que a gente precisa... Era o que eu falava para vocês antes, né? Antes da gente começar, né? Da questão do olhar empático, né? Enfim, eu tenho... né, eu tento, né, eu falei para vocês que eu tenho uma filha, e eu tento ao máximo, né, desconstruir muita coisa, né, assim, do normal, né? Então, assim, só para dar um exemplo, não tem nada a ver, mas só para entender, assim, eu acho muito legal porque isso choca as pessoas, né? Eu sou separada, né? O meu ex-marido, pai da minha filha, e eu tenho uma relação muito boa com o meu ex-marido. Muito boa. Eu falava isso para Cecília, né? Muito de amizade, né? Porque o nosso projeto, Manuela, que é a nossa filha, não mudou. Pode ser que eu e ele não tenhamos dado certo, né? Afetivamente falando, mas o nosso projeto, que é a nossa filha, não mudou. Então, para isso, a gente tem que ser amigo, e aí desconstrói aquela ideia, né, de que ex é não sei o quê, ex é um problema, que as mulheres, né, têm esse discurso, que vagabunda, porque não sei o quê. Não, né, é uma questão de agregar, né, de somar, de querer. Então, são construções, eu trago isso por quê? Porque são construções que a gente está tão habituado em reproduzir, né? Comportamentos que a gente está tão habituado a reproduzir, e que, por quê? Né? Por que a gente reproduz isso? Por que eu tenho que ser necessariamente odiar o meu ex-marido, né? Não gostar da atual mulher deles, né? E etc, etc. Por quê? Qual o benefício isso traz para mim, para os nossos filhos? Qual o benefício isso traz na relação das pessoas, né? E no respeito entre as pessoas? Nenhum. E esse tipo de reprodução, né? Eu penso de formatos, né? Que a gente precisa questionar, e dentro dele está a questão do feminino, da mulher, né? Do que ela pode, do que ela é capaz, do que ela tem que permitir ou não,
Por que ela tem que permitir, né? Então, a questão... Então, e aí começar a se questionar, não é mimimi, gente, não é... Tá errado, né? Sempre foi assim, se naturaliza a questão da violência, a questão do abuso, a questão né? do agressor. Tá errado, né? E não trazer né, essa questão do feminino, né? E essa questão como uma coisa... eu acho que eu já estou viajando já, gurias. É que tu estava falando da educação da tua filha. Tu estava falando da educação da tua filha, do quanto que é importante. Não, mas daí tá tu traz certo. essas coisas fora do normal que tu estava dizendo. É que eu já vou indo e eu fiquei pensando na tua fala que não é só mães de meninas, né? A importância da mães dos meninos. De meninos, sim. O impacto social mesmo da gente atuar. Olha o Miguel. Né? Então é aquela coisa assim, né, de trazer assim, claro, eu trouxe meu exemplo que eu tenho uma menina, né? Mas assim, as mães dos meninos também, né? Essa coisa da superproteção, da coleguinha, do nananã, gente, são pessoas no futuro e que a gente precisa desconstruir esses dogmas, né? Porque tudo isso, toda essa construção é o que gera, no fundo, tudo isso é o que gera a violência, né? É o que traz, é o que vem da história, é a base que faz com que seja possível alguém agredir o outro ou violentar o outro simplesmente por ser mulher, né? É muito grande isso, assim, se a gente pensar que domínio do levou corpo, anos, né? levou anos para... E assim, trazendo uma coisa histórica, uma vez eu assisti uma palestra de uma promotora, excelente até, assim, e ela dizendo que isso está na Bíblia, que isso está na igreja, que isso está... E aí eu não estou falando igreja cristã, igreja católica, não, todas, né? Isso é um formato que é trazido, e aí ela traz datas, assim, não vou precisar para vocês, mas se vocês pesquisarem, né? Como é que é? A mulher teve direito ao voto não sei quando. A mulher teve direito 88. Umas coisas assim, bizarras, né? A fazer faculdade não sei quando. A gente era uma propriedade masculina, né? E isso, então, assim, isso é algo histórico, mas que tem uma origem religiosa, inclusive. Trazer uma porcentagem para vocês, 47% da violência é da religião universal, evangélica. Né? Então, assim, e aí o que prega, né? Que tem a obediência, né? O poder entre o casal, então, né? Assim, entre o homem. É muito difícil romper com isso. É bem complicado. E é o que é o disseminar, né? Esse ensinamento, por exemplo, né? Bíblico falando, mas a Bíblia, os ensinamentos, os padres, a instituição religiosa, ela é feita por homens, né? Então, é óbvio que o viés masculino vai acontecer, assim como a gente fala que quando a gente vai numa polícia e esse policial não está treinado para absorver o impacto da violência que uma mulher está falando para ele não consegue classificar como feminicídio, ou um juiz, né, ou qualquer coisa assim que impacta a sociedade, né, é que a gente sabe que tem muita coisa ainda para conversar, né, os impactos que a gente gera, né? Lembra a série do abuso inacreditável, que é duas profissionais? O início da série é o abuso de uma adolescente e os policiais indo até esse abuso. E ela conta do abuso e depois ela é tão pressionada que ela vai mudando a história, ela vai negando, ela vai dizendo então que ela sonhou. E tu passa a série inteira tentando entender se ela realmente viveu o abuso ou se ela estava sendo pressionada. E eram 2 policiais masculinos, e daí depois entra 2 policiais femininas, e daí elas fazem todo o desdobramento. Eu acredito que é inacreditável, se não me falha a memória. Eu vi essa série. É fantástico isso. Inacreditável. É inacreditável. Porque o primeiro movimento é a menina dizendo que ela foi abusada, o que aconteceu, e daí ele diz assim, mas tu tem certeza disso? Mas foi dessa forma mesmo? Gente, e daí passa as imagens na cabeça dela, e daí depois eles botam ela numa sala e fazem ela reverter o depoimento dela e assinar a reversão do depoimento dela. Gente, é num nível de indignação absurdo.
ela mora num coisa estudantil, numa república Isso, estudantil. perfeito. Os caras entram no E o apartamento cara dela. invade de Invade, madrugada. Isso E aí mesmo. depois acontece com outra, né? Aí eles começam a... Tá, mas Carol, eu não quero fechar esse podcast nesse clima, assim. Eu quero ser mais... Sou uma pessoa otimista. Eu preciso, assim, acreditar, assim, né, em ações possíveis como as que tu trouxe, né, as campanhas e todo o trabalho que tu realiza, que já me traz um sentimento de esperança, assim, né, de poder acolher bem essas mulheres e tudo mais. Então, assim, eu queria que tu deixasse uma mensagem pra gente, para as pessoas que estão nos vendo, nos escutando, né, de o que é possível e viável, né, que a gente possa contribuir de alguma forma, né, a gente que está aqui e quem está escutando. Assim, existem muitas, assim, como eu falei para vocês lá atrás, né, antes da gente começar, eu tenho isso assim como não um trabalho, mas uma causa, né? Eu acho que como mulher e mãe de menina e enfim dessa nova geração e dos meus sobrinhos também, e filha da minha mãe, irmã das minhas irmãs, amiga da Cecília, conhecida da Liane, eu acho que isso tem que ser uma causa assim para nós constante, diária, né? Eu entendo, eu tenho um sonho, lembrei da música. Eu tenho um sonho, né, que as mulheres consigam se unir todas juntas, sabe? Todas juntas, juntas somos mais fortes, e isso é verdade, né? Então, assim, acredito que a gente precisa conversar mais sobre isso, que a gente precisa se informar mais sobre isso, discutir mais, desconstruir, né? O que a gente vem aprendendo é difícil, né? Fazer esse exercício de reprogramar, né? E conversar isso com os nossos pares, né? Dentro das nossas pequenas comunidades, família, trabalho, colegas, né? Escola dos filhos, e tentar isso reproduzir, e isso claro, é meu trabalho, mas sempre de uma forma constante, perceber isso sempre, ter esse olhar, né? As políticas públicas, elas, né, aos poucos, eu tenho fé, e por isso que eu continuo nesse trabalho, né, de que elas estão caminhando em passos de tartaruga, né, porque é muito difícil, a gente até entrou num viés religioso, né, enfim, mas acredito que já foi bem pior, né, década de 80, né, enfim, do que eu tenho lembrança, década de 70, né, já foi bem pior, né? Mas conversar com as nossas mães, conversar com as nossas tias, né? É difícil ter esse olhar acolhedor, ter esse olhar empático, né? Com os nossos pares, né? Assim, eles são tão unidos como homens, né? Eles são tão, né? E por que fechados, não? Né? Não tem uma palavra, né? Que é grudado, né? Não me vem agora. Mas conectados. Eles são corporativistas, né? Eles é quase uma irmandade, né? Uma irmandade. Isso, né? Homem, né? E aí tem todos os predicados, tem todas as características, eles são demais e se colocam como alguém imprescindível, né? Como, né? Cada um no seu lugar. Mas eu penso assim, a mãe natureza, né? Nós mulheres, a gente gera. Eu tenho essa ideia de que nós mulheres temos um poder muito grande, né? Somos capazes de verdade, né? E reproduzir essa fala e reproduzir essa crença e apoiar, né? E ter esse olhar. Então, eu acho que é por aí. Temos muitas, né? O centro de referência não está atendendo presencial ainda, por conta da pandemia ainda, né? Mas temos serviços, né? Como eu falei, o 180, após uma medida protetiva deferida, tem as patrulhas Maria da Penha, tem assistência social, tem psicológico. Nossa, né? A gente se empenha e se dedica e se doa ao máximo para tirar mais uma, né, dessa prisão, assim, desse ciclo que é a violência, né, e conversar mais, né, ter essa conversa, uma forma de prevenção, né, dentro da escola, com os nossos coleguinhas, com as professoras, né, enfim, eu acredito que isso vai ser bom e positivo para todos, não é só para as mulheres, né? Para todo mundo, a sociedade mais saudável, é uma sociedade mais, enfim, né? Se a gente for comparar nos outros países, né? Existe, mas
mas a penalização, né, a forma de combater é muito mais severa, né? Muito mais... Então, assim, não é uma coisa que é do Brasil ou que é da... Não, gente, isso dá um atraso de desenvolvimento social, de desenvolvimento cognitivo, familiar, como ser humano, absurdo, assim, né? Isso é realmente algo muito sério. E vou divulgar meu 0800. Isso, por favor. Com certeza. Né, 0800, existe um número específico, né, para cada município que tem centro de referência, a gente faz o encaminhamento para a rede daquele município, através, se a vítima não sabe, do 0800 541 0803, o 541 eu não sei porquê, mas o 0803 é pelo Dia Internacional da Mulher, né? Então, assim, tem os 0800, tem outros, né? Pede ajuda, tem formas, é difícil, não é fácil, é bem complicado, a gente sabe, e a gente está para acolher, a gente está para ouvir, para escutar, né? E não para julgar, né? E é isso, assim. Ai, Carol, muito obrigada. Eu achei rápido. Né? Nós estamos aqui, vocês não têm ideia que a gente está umas 10 horas conversando já, porque a gente já estava conversando antes, né? Então, assim, já estamos, né, tomando muito o tempo da Carol, né? A Carol, coitada, já está cansada de tanta a gente conversar, mas eu queria muito te agradecer, assim, Imagina, eu que agradeço. Esse carinho e esse amor pelo que tu acredita, né? É o que faz, assim, acho que contagia a gente te ouvindo, né? Faz com que a gente tenha mais vontade de falar sobre isso, de atuar sobre, de contribuir de alguma forma, né? E só mexeu com a minha lombriga aqui, que eu tenho que fazer alguma coisa. E numa posição muito estratégica, né? Psicólogas, advogadas, né? RH, gestoras, enfim, num compromisso social muito grande. A gente tem muito espaço de fala, né? A gente tem pessoas que nos escutam, ferramentas que podem contribuir, então acho que a gente acaba tendo responsabilidade de fazer mais a respeito disso, assim. Então, só te agradecer. Muito. Eu que agradeço. Obrigada, Carol. Como foi bom te escutar, assim. Nossa, foi muito revelador no sentido amplo da palavra, e eu acho que a questão de se conectar com esse assunto através do teu amor pela causa, eu acho que faz toda a diferença, sabe? Eu acho que a gente queria tratar o tema, mas a gente foi muito mais do que isso, né? Acho que a gente não só tratou o tema. Orgulho de ser mulher, orgulho de... Nossa! Exato. E que a gente tenha mais, né, essa amorosidade, né, por nós mesmas, pelas nossas, né, e pelos temas que podem ser difíceis, pesados, né, que nos incomoda, né, mas é para isso mesmo, para a gente não se acomodar, é para se incomodar mesmo, né, mas que pode ser com amorosidade, pode ser carinho, pode ser acolhedor da mesma forma, né, então, muito obrigada aí pela teu espaço, tua fala e pelo o amor que tu faz as coisas, assim, dá para ver claramente. Quem tá ouvindo o podcast vai no YouTube ver a carinha da Carol. Vocês vão ver esse brilhinho no olho que a gente tá falando aqui. Só quem é mulher sabe como essa questão da violência de gênero perpassa em todos os, né? E a gente sabe, a gente vive isso diariamente, né? É bem complicado, assim. Então, estamos juntos. Mas seguimos juntas. Isso aí. Um beijo, gente. Beijo, Até o próximo. Tchau, gente.